Olá, amigos do canal A Pangeia, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa e hoje nós vamos utilizar a super interessante do mês de janeiro de 2021, na sua edição 423, que tem como reportagem de capa a reinvenção do açúcar, falando sobre o quanto a ciência vem melhorando os açúcares, que o homem não deve mais ter medo de consumir sorvetes, quitutes, refrigerantes, porque uma nova leva de açúcares menos problemáticos estão chegando ao mercado. Mas não é esta reportagem que nós vamos fazer. Lembrando que na edição anterior nós fizemos duas reportagens, uma sobre as anomalias da água e a outra sobre a vida e a obra de Alexander von Humboldt. Hoje nós vamos falar dos absurdos campos de concentração na China, a página 32 da edição. Não, vocês não ouviram errado. Eu estou falando do massacre que a República Popular da China vem fazendo na região noroeste do país, no Xinjiang ou Xinjiang uigur, contra a minoria étnica turcomana muçulmana uigur. A reportagem ela nos chega através do Tiago Cordeiro e do Bruno Garatoni. Chama-se Campos de Concentração na China. Cerca de 1 milhão de chineses muçulmanos já foram mandados para um dos 380 campos de reeducação construídos nos últimos anos. Há relatos de tortura, trabalhos forçados, lavagem cerebral e até experiências médicas. Gente, nós que aqui muitas vezes elogiamos a China, mas também criticamos, sobretudo no que ela tem feito em relação a Hong Kong, nós aqui vamos também fazer a reportagem sobre o absurdo que está acontecendo com os uigures. Mirigu Tursun nasceu em 1989 na região autônoma de Xinjiang, no noroeste da China, onde vivem 22 milhões de pessoas. 12 milhões, ela inclusive, são da etnia uigur, um povo muçulmano cujo território foi ocupado pelos chineses no século 17. Xinjiang significa nova fronteira em chinês. Quando Mirigu tinha 12 anos, se mudou para Guangzhou, no sul da China, onde cursou o ensino médio. Acabou ficando por lá, onde fez faculdade de economia e arrumou emprego numa empresa que faz negócios com o Oriente Médio. Quando tinha 21 anos, ele viajou para o Egito, onde conheceu seu marido. Eles se casaram, Mirigu teve trigêmeos e ficou por lá até 2015, quando resolveu voltar para a China levando os filhos. Foi presa assim que chegou ao país, sem saber o motivo. As crianças foram levadas pelas autoridades. Quando Mirigu foi solta, 3 meses depois, descobriu que uma delas havia morrido e as outras 2 tinham sinais de maus tratos. Vejam, gente, a que ponto chega a China em relação ao massacre contra 58 minorias que existe no país. Apesar de ser um dos países mais puros etnicamente, já que 94% fazem parte da etnia Han, os 6% compostos por 58 minorias sofrem bastante. E os uigures sofrem o massacre preferencialmente por serem muçulmanos, por não terem origem chinesa, num país onde, evidentemente, por ser socialista, a religião não é benquista. Ela foi impedida de deixar a China e ficou morando em Xinjiang,
onde foi novamente presa em 2017. Mais 3 meses, divididos entre uma cadeia e um hospital psiquiátrico. Em 2018, veio a última e pior detenção. Mehrigoul foi levada para um centro de reeducação construído pelo governo chinês, onde ficou numa cela com mais de 40 mulheres. Elas eram obrigadas a tomar comprimidos que as faziam desmaiar e um líquido branco que causava efeitos estranhos, hemorragias em algumas mulheres e a interrupção da menstruação em outras. Mehrigoul diz que 9 colegas de cela morreram durante o tempo em que ficou presa. Ela chegou a ser levada para uma sala de tortura, onde foi eletrocutada. Sob pressão do consulado egípcio, as autoridades chinesas acabaram soltando Mehrigoul após 3 meses. Mas havia uma última armadilha. 2 horas antes de me informarem que eu seria solta, me deram uma injeção, disse ela, em depoimento ao Congresso dos Estados Unidos, país onde obteve asilo e vive atualmente. Exames médicos revelaram que Mehrigoul havia sido esterilizada. Então, segundo essas denúncias, o que os chineses têm feito é uma limpeza étnica. Gente, isso ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista de Hitler fez exatamente isto que eu estou narrando para vocês entre os judeus. E claro, mais recentemente, infelizmente, nós tivemos esse problema na Iugoslávia. A China confirma que ela foi presa, suspeita de ligações com terrorismo, mas nega os maltratos e torturas e diz que seus campos de reeducação não são cadeias. Os centros de educação e treinamento em Xinjiang são escolas, não campos de concentração. Todos os centros possuem departamentos médicos que oferecem serviços gratuitos aos trainees, declarou um porta-voz do governo do jornal estatal Global Times. Segundo as autoridades, lá as pessoas aprendem mandarim e têm acesso a cursos de requalificação profissional. Pois é, gente, essa é a versão oficial. O que nós sabemos e acompanhamos há tempos, esse massacre que a China faz contra os uigures é bem diferente. Eles estão dando uma maquiagem de boa vontade e de uma humanidade a verdadeiros campos de tortura, a verdadeiros campos de concentração. Nem dá para acreditar que estamos lendo isso na 3ª década do século XXI. Mas essa versão não tem colado. Em outubro de 2020, um grupo de 39 países liderado pela Alemanha fez um protesto na ONU, conclamando a China a respeitar os direitos humanos, particularmente os direitos de pessoas pertencentes a minorias religiosas e étnicas, especialmente em Xinjiang e no Tibete. Lembrando que a China anexou o Tibete contra a vontade, evidentemente, de sua população em 1950. E até hoje o Dalai Lama, o grande líder religioso do budismo lamaísta, vive asilado na Índia, mas tem voz ativa contra a ditadura chinesa. Imagens de satélite analisadas pela ONG Australian Strategic Policy Institute revelam que há 380 campos do tipo e outros 14 sendo construídos. Estima-se que mais de 1 milhão de uigures já tenham passado pelos campos, cuja construção foi acelerada em 2014, quando 2 atentados terroristas em maio e junho deixaram 134 mortos e centenas de feridos em Xinjiang. Lembrando, gente, que a região tem importância estratégica para a China. Ali nós temos grandes reservas de petróleo,
gás natural, solos férteis, agricultura irrigada e, sobretudo, minerais, entre eles os minerais radioativos. Lembrando ainda que o programa aeroespacial e o programa nuclear chinês foram desenvolvidos na região. Além de espalhar pânico entre a população da região, as ações foram uma afronta ao governo chinês. O presidente da China, Xi Jinping, havia visitado a região em março, quando prometer enxotar os terroristas como ratos. Tudo bem que ele seja contra o terrorismo, mas o que não justifica é encarcerar a população sem ter provas de que esses uigures de fato são terroristas. Caso contrário, o que a China está fazendo é uma severa arbitrariedade. Mas nós vamos ficando por aqui. Esta é uma primeira reportagem. Certamente nós teremos aí uma série bem significativa para que a gente possa analisar este absurdo que está acontecendo no noroeste da China. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.